Boa tarde a todos. Obrigada por se conectarem aqui no painel do Women in Mining Brasil durante a Expo Zibram. A gente ficou super feliz com esse convite de realmente poder participar e falar um pouquinho para vocês da Women in Mining Brasil, com todo o trabalho que a gente fez nesse primeiro ano de existência. E falar com algumas empresas signatárias do nosso plano de ação. A gente vai estar passando um pouquinho sobre isso, e aí finalizando com o lançamento de uma campanha que a gente está muito feliz de poder apresentar para vocês, mas aqui para dar as boas-vindas e falar com vocês nesse início é a Patrícia Procópio, que é a presidente atual do Women in Mining Brasil. Patrícia, com você. Boa tarde a todos e a todas. É sempre um prazer, uma honra muito grande participar do Expo Zibram e mais ainda estar aqui para poder falar um pouco, né, sobre inclusão, diversidade, sobre as mudanças que queremos ver no nosso setor da indústria, né? Vamos hoje, né, ter três partes, dividir esse painel em três partes. E agora eu queria mostrar um pouquinho do movimento Women in Mining Brasil. Estamos, né? Então, eu, Patrícia, estou como presidente neste momento do movimento, comemorando um ano de muitas atividades durante todo este ano, né? O Women in Mining Brasil, que é um movimento que começou o ano passado, demos posse à primeira diretoria em dezembro, e temos o objetivo de ampliar e fortalecer a participação das mulheres no setor da mineração. Tivemos uma série de atividades durante todo o ano, não vou entrar em detalhes de todas essas atividades, mas tivemos uma participação muito importante de várias pessoas do setor, de várias empresas, de vários parceiros, e eu os convido a visitar o nosso stand virtual dentro dessa feira, onde temos o detalhamento de todas essas atividades. Mas é muito importante, né, mostrar que além de todas as discussões que tivemos, nós também conseguimos, né, então este ano, em abril, já na pandemia, lançar o nosso plano de ação. A Jamile vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre ele, e conseguimos também em setembro lançar o plano de ação em inglês. Estamos também numa importante etapa de desdobramentos das estratégias desse plano de ação. Deixo mais para frente para ser falado para vocês. E então, né, essa que estamos fazendo, as adesões que temos, também convido vocês a conhecer o nosso site, é o www.imbrasil.org, onde lá você poderá se tornar membro do nosso movimento para participar dessa importante transformação que precisamos para o nosso setor. Como já disse a vocês, né, é um movimento internacional. Hoje o Women in Mining está presente em praticamente todos os países onde a gente tem a mineração como uma grande alavanca, né, econômica, e dentro dessa parceria que temos, contatos com vários desses movimentos, nós participamos este ano, né, dessa importante homenagem que é feita, que é realizada pelo Women in Mining do UK, onde de 2 em 2 anos eles fazem uma homenagem a 100 mulheres, né, maravilhosas desse nosso setor da mineração. E este ano nós tivemos o grande prazer de ter 4 mulheres homenageadas. Então são elas a Ana Cunha, da Kinross, a Juliana Marques, da Alcoa, a Neuma, da Anglo América, e a Patrícia Muricy, da Deloitte. São mulheres maravilhosas que trabalham com excelência, buscando toda essa pluralidade do nosso setor. Eu chamo aí vocês para colocar um vídeo onde a gente vai apresentar uma fala dessas 4 pessoas maravilhosas.
Olá, meu nome é Ana Cunha, eu sou diretora de Relações Governamentais e Responsabilidade Social da Kinross e tenho muito orgulho de estar ao lado de tantas mulheres competentes na lista das 100 mulheres mais inspiradoras da mineração do mundo em 2020. É motivo de muita alegria para mim poder usar a minha voz para ajudar a construir uma mineração mais plural, mais inovadora e, acima de tudo, mais potente. It's an honor to be elected one of the 100 Global Inspirational Women in Mining. Cannot explain how grateful I am for this recognition, as inclusion and diversity are very dear to my heart. My passion is to transform the industry where everyone can bring their authentic self to work. I want to congratulate to all women nominated for the great work they are performing globally. This has a huge impact on promoting gender equality and representation for women at all stages of their careers in the industry. As leaders, we need to constantly learn about aspects of diversity and be accountable for respecting all. The leadership skills that brought us here are not enough to take us 100 years forward, and we must continuously pursue a lifelong learning journey about business, innovation, and above all, a respectful understanding of all humans. I would like to invite you to join us on this expedition for a more inclusive and thriving future. Thank you. Olá, eu sou a Neuma Moreira e trabalho como gerente de governança e compliance da Anglo American no Brasil. Eu fico muito lisonjeada e grata de fazer parte da lista das 100 mulheres mais inspiradoras da mineração mundial. Essa nomeação significa que eu posso e devo ser a voz para outras mulheres. Eu realmente acredito que se nós queremos mudar o papel e o futuro da mineração para a sociedade, as empresas precisam promover um ambiente inclusivo e diverso. Afinal, a sociedade ela é formada por diferentes pessoas. E com a inclusão das pessoas que são consideradas minorias ou excluídas, será possível criar um espaço de diálogo e de construção em conjunto, entendendo de verdade os anseios das comunidades. Mas para que exista esse novo ambiente, com a mudança de paradigma, é preciso que as organizações criem políticas inclusivas e que as coloque em prática no dia a dia. Olá, eu sou Patrícia Muricy, eu sou sócia da Deloitte, responsável pelo setor de mining e metas no Brasil, e eu vim aqui hoje agradecer ao Women in Mining por ter me colocado nesse grupo tão seleto das 100 mulheres mais inspiradoras em mining no mundo. Foi um grande reconhecimento por todos esses anos de dedicação, mas acho que mais do que isso, eu gostaria de parabenizar o Women in Mining por iniciativas como essas, que trazem mais diversidade, mais inclusão e que promovem um futuro mais sustentável para a indústria de mineração. E possibilitam a gente repactuar o nosso valor com a sociedade, algo que a gente dentro da Deloitte chama de Value Beyond Compliance, e é o que a gente acredita que é o futuro e pode mudar a imagem da mineração no mundo. Então, parabéns a essas mulheres, parabéns Ana, parabéns Juliana, Patrícia e Neuma. Que cada vez tenhamos mais mulheres na nossa mineração e que podemos homenagear cada vez mais. E agora, para dar sequência ao nosso painel, eu vou chamar aqui a Jamile Cruz. Jamile Cruz é a fundadora e CEO da Y&D 101. Ela é uma das nossas diretoras e também diretora do Women in Mining Canadá. A I1D 101 é uma empresa especializada em temas e estratégias de inclusão e diversidade e foi responsável pelo desenvolvimento do nosso plano de ação. Então, Jamile, convido você a dar sequência a este painel. Agradeço a todos vocês pela presença, participação, ao IBRAM pela sua oportunidade. Obrigada, Patrícia.
Muito legal ver, né, as brasileiras participando. Temos outra brasileira aqui no painel de hoje, que também já recebeu esse prêmio do MUK no passado, a Ana Sanches, que vai estar falando com a gente no minuto. E uma das diretoras do Women in Mining Brasil também, a Cláudia Diniz, diretora do Mining Hub, também recebeu esse reconhecimento no passado. Então, muito legal ver essa formação dessa comunidade, né, e reconhecimento da participação das mulheres na mineração. Se a gente puder voltar, por favor, os slides, a gente vai estar falando em cima deles também. O plano de ação, né, acho que para todo mundo que participou desde esse comecinho do Em Brasil, sabe da importância dessa estruturação que a gente está trabalhando nela, e acho que o plano de ação, assim como foi conversado no Exposibran de 2019, para quem teve a oportunidade de participar, foi esse fundamento que a gente decidiu a tomar conta, assim, com a participação do IBRAM, com todo mundo que você está vendo na base desse slide, né, a gente teve apoio de vários governos, incluindo o Canadá, do Reino Unido, e de muitas organizações que realmente apostaram nessa ideia de trazer essa estrutura para a formação do Em Brasil, para a formação desses conceitos de inclusão de gênero na mineração brasileira. Então, a gente lançou em abril desse ano, depois de um ano de trabalho aí construindo, juntamente com algumas empresas e com a liderança do IBRAM, e ficamos muito felizes de lançar o plano em português e inglês, né, está aí disponível para as empresas, e uma grande parte desse conceito de engajamento com as empresas foi realmente a criação de uma carta de adesão, onde a gente abriu esse plano, né, disponibilizou para que as mineradoras e outras empresas do setor realmente pudessem fazer um compromisso com o Em Brasil e com as mulheres do setor para realmente dizer, estamos interessados sim e vamos nos comprometer a implementar esse plano. Então, a gente está super feliz que nesses primeiros meses, né, de apresentação do plano, a gente já teve 13 empresas que assinaram esse compromisso, que estão trabalhando com a gente para a definição dos próximos passos. Então está aí, né, apresentadas as empresas que estão trabalhando, a gente tem 3 delas aqui nesse painel batendo um papo com a gente hoje. Mas é isso, assim, a Carta Compromisso está aberta para empresas que ainda não estão participando, por favor, né, venham nos ajudar a mudar o setor e a torná-lo mais inclusivo. Uma das coisas muito importantes que a gente está fazendo em relação à continuação desse trabalho, para que o plano de ação não seja uma coisa momentária, né, que realmente vire uma ferramenta de trabalho, é que a gente propôs um relatório anual. E estamos super felizes, né, o painel anterior, para quem estava assistindo, teve o Afonso, a Daniela da UI, a gente está tendo o apoio, né, essa parceria com a UI para definição de indicadores e construção de um relatório anual. Começamos esse trabalho com as 3 empresas que já assinaram. Há 2 semanas tivemos um workshop de 4 horas, onde todas as estratégias do plano foram discutidas, a gente falou sobre indicadores que sejam importantes para a medição de progresso em cada uma das estratégias, e estamos aí trabalhando para mandar a pesquisa dessas estratégias, desses indicadores para as empresas, para que a construção desse primeiro relatório de progresso seja construída. O plano de ação em si, para aqueles que estão fazendo parte, é construído em cima de 8 estratégias, com várias ações associadas a cada uma deles, com dessas estratégias para que realmente exista, né, um conhecimento e uma junção de forças dentro da organização, tanto dentro quanto fora. Tem estratégias também dando esse olhar para a empresa do investimento da mulher na comunidade, do investimento em empresas lideradas por mulheres, para que realmente tenha, né, uma pluralidade dessa conversa e não fique realmente só dentro do setor. E uma das coisas que a gente realmente está aqui hoje para fazer é um reconhecimento de uma das estratégias. O nosso plano de trabalho visa, né, o trabalho de cada uma das estratégias e esse desenvolvimento ao longo do tempo para que a gente aprenda com o compartilhamento de informações entre as empresas. E hoje aqui a gente está super feliz de falar da estratégia 2. Hoje, para aqueles que não sabem, é o Dia Internacional, dia 25 de novembro é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Então a gente decidiu, né, falar da estratégia 2 aqui hoje nesse painel, que é a estratégia que fala da criação de ambiente de trabalho seguro do ponto de vista físico e psicológico. Esse conceito, né, de criação de um local de trabalho seguro
porque para a mulher não é realmente só equipamento de segurança, né? É um lugar livre de assédios e livre de agressões. Aqui. Infelizmente, a realidade que temos ainda hoje é que dados do Relógio da Violência, que é um projeto do Instituto Maria da Penha, demonstra, né, que em 2019, por exemplo, a cada 4,6 segundos, uma mulher era vítima de assédio sexual no trabalho. E um relatório da McKinsey, que a gente colocou como parte aí do plano de ação, né, colocou esses números, diz ainda que a maioria das mulheres ainda enfrenta microagressões no local de trabalho. Então, quando a gente olha no plano de ação, a intenção realmente aqui é falar dessas ações, o que as empresas podem fazer, o que os funcionários e líderes dessas empresas podem fazer para fazer essas mudanças. Então, para aqueles que ainda não tiveram a chance de olhar, como a Patrícia falou, por favor, vão no site do Embrasil, você pode fazer o download do plano lá, e dentro desse plano você vai encontrar, né, nesse caso, para a estratégia 2, aqui 6 ações que podem ser feitas, tanto nesse reconhecimento, né, do apoio necessário do ambiente de trabalho, um canal de denúncia, a educação das pessoas participando para que realmente entendam, né, o que precisa ser feito para a melhoria das condições de trabalho. E para discutir um pouquinho mais sobre isso com a gente hoje, né, a gente trouxe aqui 2 empresas, começando pela Anglo American, a gente tem a Ana Sanches e o Carlos Hilário. A Ana é a CFO da Anglo, e a gente ainda não oficiou o título, mas a gente fala que ela é uma das embaixadoras do Women in Mining Brasil, sempre apoiou desde o começo, desde as primeiras conversas. E Carlos também tem participado de painéis, tem participado da nossa conversa, né, juntamente com a equipe da Anglo, é o diretor de RH e tem conversado muito, dando uma ajuda muito grande para a gente ao entendimento realmente das mudanças que precisam ser feitas no mercado de trabalho. Então, queria chamar os 2, se puder colocar o rostinho deles aqui também, para a gente bater um papo. A gente falou, né, de vocês realmente apresentarem como um compartilhamento de informações para ajudar outras empresas a entenderem o que tem que ser feito, quais são as ações que já foram tomadas pela Anglo até hoje, e o que precisa ser feito, né, como próximos passos em relação ao aprendizado que vocês tiveram nesse tema. Ana, Carlos, vou deixar com vocês. Tá com você, Ana. O microfone tá mudo, Ana. Ana, você tá mutada. Ana, você tá me ouvindo? Seu microfone tá mutado. Precisa ser ampliado nas suas dimensões, porque quando nós paramos para refletir um pouquinho sobre o que é diversidade, o que é inclusão, o que é exclusão, e quando a gente pergunta para muita gente, nós percebemos que várias pessoas não têm a clareza desses conceitos. Né? E eu tenho eu acho que é muito importante que a gente entenda isso para que cada um de nós, na nossa ação, por menor que ela seja intencional, que ela tenha um objetivo muito claro e que ela possa provocar multiplicação de atores sociais, de protagonistas nesse processo de desconstrução dessa crença limitante, dessa crença que é uma crença que provoca essa perpetuação desse modelo de exclusão tão cristalizado no nosso país e até mesmo no mundo. Né? E eu falo isso porque nós temos um modelo mental construído através desses movimentos históricos e através dessa forma como fomos conformados, literalmente conformados a pensar e aceitar. Então, quando nós falamos de diversidade, diversidade é uma estatística, diversidade é um fato, todos nós somos diferentes na nossa natureza, seja na dimensão visível ou invisível, nós somos de natureza única, nós somos indivíduos, indivisíveis e verdadeiramente impossíveis de sermos iguais uns aos outros. Mas o que nós precisamos é de transformar essa diversidade em vantagem competitiva, mas não por objetivo simples de vantagem competitiva dos negócios, e sim pela construção de espaços de inclusão por uma escolha consciente de cada um de nós líderes nesses papéis que temos. E essa escolha consciente precisa passar por um entendimento claro desses conceitos. Essa foto que a gente trouxe aqui, eu e a Ana,
É exatamente para que a gente possa entender um pouquinho do conceito de exclusão. Porque para que a gente possa fazer inclusão, para que a gente possa provocar de fato uma modificação nessa construção de espaço, uma ampliação de espaços para todos, nós precisamos entender o que é exclusão. Porque a diversidade é um fato, é uma estatística, a inclusão é uma escolha, mas a exclusão é uma experiência. Né? Esse menino aí, vocês sabem, essa foto circulou o mundo no Réveillon de 2017, em frente à Copacabana Palace. As pessoas estavam se confraternizando, desejando um ano novo, feliz para todos, e ele estava ali como um ser invisível, literalmente invisível. E o pior de tudo, por isso que é tão difícil esse processo de desconstrução dessa história cristalizada em nossas mentes, ele sequer esperava que alguém fosse abraçá-lo e confraternizar com ele também, porque ele tem resignado, historicamente construído pelos seus pais ou pelo seu meio de convivência, de que ele realmente não tem lugar, que aquele não é o espaço dele. Então, o que nós precisamos, de fato, é caminhar nessa direção de produzir ações bem concretas, por menores que sejam, que o acúmulo delas é que vai provocar um avanço na sociedade mais ampla, uma desconstrução dessas crenças que são limitantes para a potencialidade do ser humano. Essa é a provocação que eu gostaria que nós todos fizéssemos e continuássemos expandindo, e assim as nossas práticas sejam intencionais, com objetivos claros e agregando outras pessoas, à medida que vão sendo desconstruídas tais crenças, produzidas crenças onde verdadeiramente nós queremos incluir, construir espaços compartilhados para que essas pessoas que também estão resignadas, estão alijadas de todo o processo da condição histórica instituída dessa sociedade, possam ocupar novos espaços com sua natureza única, mas podendo transformar no seu potencial máximo de realização no mundo. Isso é sustentabilidade humana. Ana? Ana, você me ouve? Você continua sem áudio. Você tá mutado de novo. Não tá saindo, não tá saindo. Vocês estão ouvindo a Ana? Não, né? Não, Carlos, dá continuidade, por favor. Ana, tá mutada. Ok. Tá bem, então vamos lá. E dentro desse processo, podemos colocar o próximo slide? O que a gente quer apresentar aqui, se a Ana conseguir entrar, ela dá continuidade, mas a verdade é que a gente tem implementado várias práticas, né? Mas o que a gente quer é uma gestão consciente, intencional, porque para fazer uma transformação é importante que cada ator no cenário que estamos vivendo, qualquer que seja a dimensão dos nossos âmbitos, espaços de convivência, cada um saiba o seu papel, porque esse papel é um papel de todos. E aqui nós temos como ações contínuas de conscientização e ações práticas, né? O Ever One Day, vocês já ouviram falar dele, é um espaço que a gente já faz há 3 anos, onde trazemos várias diferenças para falar dessa realidade, para falar das suas experiências vivas de exclusão e dos espaços de avanço através das iniciativas que cada um tem feito. Nós temos internamente grupos de afinidade já funcionando, o Mine internamente também temos, nós temos o de raça, de etnia, Real You, que é essa proposta da gente realmente sermos autênticos e congruentes no ambiente, porque o espaço permite isso. Né? Esse, naturalmente, nós sabemos que a liderança tem um papel fundamental nesse contexto, por isso nós estamos treinando, já treinamos toda a nossa liderança em liderança inclusiva, que respeite esse espaço, né? E além da evolução desses grupos de voluntariados, facilitadores que são voluntariamente incluídos nos processos de participação e sugestão de ações concretas para que a gente possa avançar na direção desse ambiente mais inclusivo em todos os sentidos. Nós temos aí mundialmente estabelecida uma política de bullying, assédio e perseguição, e ela é um treinamento obrigatório. Ok, Ana, pode entrar, por favor? Fique à vontade. Obrigada, Hilário. Bom, pessoal, desculpem aí o problema com o áudio, né? Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado, Ibram, Women in Mining, pelo convite, pela iniciativa. Vou dar sequência aí, né, à fala do Hilário e tudo que ele colocou aí para a gente, né? Todas as nossas iniciativas, elas são pautadas nesses conceitos que o Hilário trouxe. É um movimento que ganhou forças na Anglo-América Global há cerca de 3 anos e de uma forma muito respeitosa, muito pautada pelos nossos valores, mas também com a ambição de fazer a diferença, né? E já começar a colher os frutos. Hilário começou já contando algumas dessas iniciativas, mas a primeira ação concreta que nós fizemos, né, foi criar um business case que mostrasse, de um ponto de vista mesmo de negócios, o real benefício da diversidade e da inclusão
dentro da nossa organização, dentro do setor de mineração. Então, não foi por modismo, não foi para ser politicamente correto, foi porque a nossa empresa ela realmente reconheceu que nós não iríamos conseguir inovar em nossos processos, mudar nosso patamar tecnológico, melhorar ainda mais o nosso ambiente de segurança, né, e trazer mais eficiência operacional se nós continuássemos, né, com times homogêneos, com pessoas que pensam igual, que não se desafiam, que não veem os temas de outros ângulos, né, e não convidam para esse novo olhar. Não tem a riqueza que a diversidade pode trazer. E aí tudo começou, toda essa jornada. Nós fomos formando grupos de trabalho, grupos de afinidade, com o intuito de lugar de fala, mas também com o intuito de contribuição com ações concretas. Não era simplesmente um grupo de encontros para a gente simplesmente conversar. Nós fomos avançando, nós fomos amadurecendo, envolvendo cada vez mais nossos líderes, engajando nossos executivos, né? E sempre casando debate, conscientização, reflexão, quebra de paradigma, né, através de palestras, desses grupos de discussão. O Hilário comentou aí com vocês do o Everyone Day, levando conhecimento para as pessoas, né, mas ao mesmo tempo também através de ações práticas, através de ações aí, concretas, né, como mudanças de políticas, revisões nas nossas estruturas. Então, sempre casando ações práticas com ações de conscientização. E aí o tema do conhecimento, né, gente, o conhecimento ele é essencial. E trazendo um depoimento pessoal, eu estou no mundo corporativo aí há 23 anos, e um passado recente, se me perguntassem se eu já sofri algum tipo de preconceito por ser mulher, eu rapidamente ia dizer que não. Mas hoje, após tantos estudos e após tanta conscientização, eu posso afirmar que sim, que eu já sofri preconceito, né? E essa minha maior conscientização me permite enxergar isso. E também ela me leva a ajudar outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo que eu já passei e influenciar na construção de um ambiente de trabalho melhor dentro da mineração ou fora dele, né? E que bom que nós temos esse espaço aqui junto ao IBRAM, esse espaço junto ao Women in Mining, junto a essas pessoas aí inspiradoras que estão aí conosco, né, onde nós podemos abertamente falar sobre esses temas, mas mais do que isso, nós podemos partir para a ação. Então, pessoal, assim, é uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje, representar a Anglo-América, uma empresa que eu tanto orgulho, né, de trabalhar e que está levando esses temas de inclusão e diversidade de uma forma admirável, né? Então, é um orgulho poder estar aqui representando a empresa nessa agenda tão prioritária para todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Hilário. Muito bom, né, ver essas ações da Anglo e essa apresentação de vocês mostrando esse reconhecimento. Acho que todos estamos nessa curva de maturidade, nessa curva de crescimento, né? Acho que o aprendizado realmente é diário, como você comentou, coisas que olhamos para elas hoje, talvez no passado a resposta seria diferente, mas hoje a gente sabe mais e realmente acaba virando esse reconhecimento tanto das organizações quanto das pessoas do que tem que ser feito e do nível de responsabilidade. Dando sequência aqui ao nosso painel, né, muito aprendizado aqui na nossa linha, a gente vai chamar a Nexa, que está aqui representada pela Júnia Cidade, que é a advogada e líder da Frente de Mulheres da Nexa, e o Gustavo Ciclini, que é o vice-presidente de desenvolvimento humano e organizacional da Nexa. Muito bom ter vocês por aqui, a palavra está com vocês. Obrigada pelo convite, é muito prazer, e para quem a gente não conhecia, né, queria o convite da IBRAM, é uma grande satisfação a gente estar aqui. Vou passar primeiramente a palavra para o Gustavo, o nosso VP de RH, ele vai contar um pouquinho sobre o tema de pluralidade, como que a gente tem feito isso dentro da empresa. Muito boa tarde a todos. Muito um prazer aqui estar com vocês, espero que estejam todos bem, é um prazer aqui, obrigado pelo convite do IBRAM, obrigado pela oportunidade aí do Women in Mining, nos orgulha muito, nós fomos aí uma das primeiras empresas a assinar o acordo aí do Women in Mining Brasil,
temos muito orgulho de participar desse movimento e de estar nessa construção, nesse desenvolvimento né, de todas as iniciativas dentro do nosso mundo da mineração. Deixa eu compartilhar um pouco com vocês aqui como está a nossa jornada na Nexa. A gente coloca muito nessa questão da jornada, porque é um movimento contínuo de aprendizagem, é um movimento contínuo de desenvolvimento, e a pluralidade para nós, ela nasceu junto com o nosso movimento de transformação cultural, que a gente chama de jeito Nexa, que é o nosso jeito de fazer as coisas, né, o nosso jeito de construir uma mineração do futuro mais flexível, mais inovadora, né, uma mineração mais inclusiva, e o jeito Nexa, ele coloca muito, né, o nosso jeito de fazer as coisas, ele traz no seu DNA, né, a coragem para buscar fazer diferente, para provocar novas ideias, com entusiasmo, com coragem, e a pluralidade, né, para nós, ela tá ele é um pilar importante na sustentação dessa cultura, porque ela traz, né, com a diversidade e inclusão, ela traz para nós ela amplia a nossa capacidade de pensar diferente, ela traz espaços mais de confiança, de diálogo, e ela também traz mais colaboração para que a gente possa desenvolver essa cultura e possa desenvolver essa forma de pensar diferente dentro da nossa organização, e isso certamente é uma vantagem competitiva para nós. Como que a gente cria esse ambiente, né? Eu gosto particularmente muito aí dessa imagem, é uma rede, né? A gente está realmente desenvolvendo uma rede que começa, né, com esse movimento de pluralidade, de diversidade, de inclusão, de cultura, do nosso jeito de fazer, e ele vai, né, reverberando aí nas demais camadas, né? Ele vai reverberando não só no grupo, né, central, que está desenvolvendo o tema, que está mobilizando toda a organização e está desenvolvendo todo o nosso contexto, mas ele vai reverberando também nas unidades, ele vai reverberando também, nós temos uma frente agora que está sendo bastante evoluída, que é até um compromisso, né, é um item lá dos compromissos do Women in Mining Brasil, a gente está envolvendo os nossos fornecedores, terceiros, né, toda essa rede, e também as comunidades onde nós estamos inseridos. Então, esse movimento, ele nos traz uma força e nos traz uma capacidade aí de transformação realmente muito, muito grande, muito significativa. Como que a gente hoje está organizado, né, ou como que a gente trabalha dentro das frentes de pluralidade? Esse foi para mim aqui foi o nosso grande fator de sucesso, né? A gente sim começou nessa jornada no princípio criando grupos ou criando talvez um trabalho mais top-down, né? Designando metas, designando políticas, processos para o tema, mas desde em final de 2018, início de 2019, a gente inverteu essa mão e começamos a trabalhar com os grupos de afinidade, né? E esses grupos de afinidade, até a Júnia que está aqui, ela é hoje a responsável pelo grupo de afinidade de mulheres, ela vai compartilhar um pouco das nossas ações. Os grupos de afinidades, a gente compôs esses grupos de maneira voluntária, né? De maneira espontânea. Então a gente convidou, né, colaboradores, convidou a organização, pessoas que estavam realmente representando cada um desses grupos, ou que estavam realmente visualizando oportunidades de desenvolvimento na nossa organização para cada um desses grupos a participar. Então isso tem um poder, né, a gente percebeu, fantástico, porque os grupos hoje estão representados e organizados, trabalhando efetivamente nos temas que são as dores, né, que são aquilo que realmente causa impacto, que os representa dentro da organização.
Então, nós hoje estamos organizados nesses 5 grupos de afinidade: mulheres, multiculturalidade, raças e etnias, né, que a gente chama, LGBTQI+, né, pessoas com deficiência e multigerações, e estamos, desde que a gente criou esses grupos, a gente tem evoluído significativamente aí nos nossos compromissos e também na maturidade do tema dentro da organização. Dito isso, acho que vale a pena, até no contexto aqui do nosso fórum hoje, compartilhar um pouco com vocês um pilar, né, relevante, um tema bastante importante, que é o de segurança psicológica. Como que nós trabalhamos hoje esse contexto de segurança psicológica? Acho que todos aqui sabem, né, segurança psicológica não é algo que a gente comunica, ou não é algo que é dado, né? A gente cria, né? A gente conquista, né? A gente desenvolve o contexto de segurança psicológica. E para nós, como que a gente começou e tem desenvolvido esse contexto dentro da organização? Primeiro, criar uma segurança para que todos possam se expressar, né? Então, a gente tem esse movimento, né, do seu jeito ao nosso jeito. A gente está abrindo espaços dentro da organização, dentro das nossas áreas, dentro de grupos, para que as pessoas possam expressar suas ideias, possam se Ok, vocês me escutaram? Para mim travou aqui, eu não sei se vocês escutaram até o final, que eu convidei a Júnia para falar, ou não, cortou um pouco para mim aqui. Ok. Então eu gostaria de convidar a Júnia para compartilhar um pouco com vocês sobre a experiência que a gente está tendo no grupo de afinidades aqui de mulheres. Ela é a representante, a responsável por esse grupo hoje. Júnia?
Obrigada, Gustavo. Como o nosso tempo é curto, eu vou direto ao ponto aqui, contar um pouquinho para vocês, né, do que a gente tem feito no último ano, em relação a algumas das ações recentes, né, com o objetivo de criar esse ambiente seguro, tanto físico como psicológico, para as mulheres. No começo desse ano, o que agora já parece, né, que foi há um século atrás, nós assinamos o compromisso, né, com o Women in Mining Brasil, referente a essa luta em direção à equidade de gênero. E vou até falar um ponto que o Gustavo falou, que nós fomos uma das primeiras, mas na verdade nós fomos a primeira empresa mineradora a assinar essa carta de adesão junto ao Women in Mining Brasil. E desde o instante que nós nos debruçamos, né, sobre o plano de ação do Women in Mining Brasil, para a gente ficou muito claro que tinha uma ferramenta que a gente podia utilizar para a construção desse ambiente seguro, que era a questão da escuta, e de uma escuta na forma ativa. E para que as mulheres compartilhassem as experiências delas, as inseguranças, as frustrações, todos os tipos de situação, a única coisa que a Nexa precisou fazer foi mostrar essa vontade de ouvir. E a partir do momento que esse primeiro passo foi dado em direção ao diálogo, as mulheres naturalmente começaram a compartilhar e a construir junto com a Nexa essa relação de confiança. E então, o primeiro passo que nós demos foi, nós montamos rodas de conversa em vários âmbitos, né? Tanto no corporativo como no operacional, no Brasil e no Peru, onde são as nossas operações, para que elas pudessem compartilhar, para que as mulheres se sentissem à vontade para compartilhar e a gente pudesse ouvir. E mais do que isso, as mulheres fazem parte também da criação das soluções, né? De tudo que a gente mapeia e tudo que a gente vem enxergando como necessidade de melhorias. Então, a gente está construindo juntos, né? Nexa e mulheres. E esses diálogos, eles foram insumos para as ações voltadas à criação de um ambiente mais seguro, mas também para todas as outras frentes de trabalho do plano do Women in Mining Brasil, e que a gente implementou dentro do grupo de mulheres e a gente tem feito, né, durante esse ano. E como resultado, já nesse primeiro ano de atividade do grupo de mulheres e do plano de ação do Women in Mining Brasil, nós mapeamos a necessidade de reforçar o uso das nossas linhas éticas. Como eu disse, a gente montou rodas de conversa que são permanentes sobre pluralidade nas nossas unidades. A gente montou também uma roda de conversa voltada para mães e gestantes. Inclusive, foi numa dessas rodas que a gente mapeou uma dor das nossas mães peruanas, que era em relação ao tempo de licença maternidade lá no Peru. E hoje, aqui estou contando em primeira mão para vocês, a gente conseguiu estender o período de licença maternidade das mães peruanas de 98 dias, passando para 120 dias, mais um período de flexibilidade de meio período, alguma coisa assim que está sendo estudado ainda. A gente está muito feliz com essa primeira conquista aí em relação a maternidade, a extensão da licença maternidade no Peru. Um outro ponto importante, né, que foi reflexo dessas conversas, né, iniciais, foi que a gente criou um evento chamado Quebrando Tabus, onde inicialmente as mulheres, entre elas, né, somente num grupo de mulheres, são discutidos temas como machismo, como assédio, e depois dessa primeira rodada, os homens eles são convidados também para participar desse diálogo, e para discutir juntamente com as mulheres esses mesmos assuntos. E tem sido muito satisfatória a participação dos homens e o engajamento deles tem sido realmente incrível nesses eventos. Em todos esses fóruns, a gente sempre discute a questão de vieses inconscientes. E a gente tem visto os frutos dessas conversas, inclusive nas nossas contratações mais recentes. Como, por exemplo, o nosso último programa de estágio, o público contratado foi de 70% de mulheres. E a gente ainda teve um aumento significativo quanto à representação de outros grupos minoritários. Com essas discussões voltadas, né, para a diversidade, para a inclusão, que a gente chama, né, dentro da Nexa de pluralidade, a gente avançou não só na nossa vontade de impactar no público interno, mas também no público externo, no público que a gente lida também fora da empresa. Então, temos ações já voltadas para as comunidades onde nós estamos inseridos, tanto no Brasil quanto no Peru, e também agora na nossa cadeia de fornecedores, como o Gustavo tinha mencionado.
esse trabalho com fornecedores tem sido incrível em relação à diversidade de fornecedores. O principal objetivo desse trabalho é criar cada vez mais, fortalecer cada vez mais parcerias com fornecedores que tenham o mesmo posicionamento que a Nexa, principalmente em relação, né, à criação e à manutenção de um ambiente seguro, físico, psicológico para as mulheres e também em outros posicionamentos também. Bem, acho que são algumas dessas as frentes, daria para a gente falar por horas aqui desse tema, mas infelizmente a gente não tem muito tempo, mas eu espero que a gente tenha outras oportunidades de discutir essas ações e ouvir cada vez mais empresas, né, que tenham se engajado nesse tema junto com a Nexa, junto com a Anglo e junto com o Women in Mining Brasil. Muitíssimo obrigada, Júnia e Gustavo. É bom demais, né, saber que um trabalho que começou numa ideia, né, e virou esse projeto que está cada dia tomando um espaço muito maior do que a gente poderia ter imaginado. Acho que demonstra tanto a necessidade, né, do tema ser construído com essa visão setorial, mas também esse engajamento que a gente percebeu da Nexa desde o começo, né, com o Tito Martins realmente participando do pré-lançamento com a gente aqui em Toronto, assinando ali, a gente lembra dessas conversas e desse momento que foi tão especial para todos nós, com a Largo e com a Nexa, e ver esse acompanhamento, essas mudanças, essas ações realmente sendo implementadas, tanto no Brasil quanto no Peru, e novamente voltando para a Ana e para o Carlos Hilário, muito legal ver as ações da Anglo, que foi uma apoiadora realmente também desde o começo, e a ideia realmente do Women in Mining Brasil é criar essa conversa, né, que exista realmente um ambiente onde exista um compartilhamento entre as empresas, porque pelo menos nessa visão, acho que todas temos a ganhar quando a gente compartilha o aprendizado e as ações que estamos fazendo. E peço que fiquem até o final, se a gente conseguir, né, a gente sabe que a gente teve alguns problemas técnicos, pedimos desculpas aí pelos problemas que tivemos, mas a ideia é que a gente abra um pouquinho de espaço no final para perguntas. Mas na sequência aqui, nessa terceira parte da nossa sessão, dentro do Exposibran, a gente está muito feliz de trazer a Artplan, que é uma empresa aqui que entrou como parceira também, nos ajudando num projeto, e a apresentação da Artplan vai ser feita pela Fernanda Castanheira, que é especialista em inclusão e diversidade com a Vale, e que foi, na verdade, né, uma das idealizadoras dessa campanha, e tem realmente também participado com a gente desde o começo. Eu lembro quando eu conheci a Fernanda em 2018, quando teve realmente nossa primeira conversa sobre viés inconscientes e o que precisava ser feito, né, estava realmente nesse início de conversa na Vale e em outras empresas, e muito legal ver todo o trabalho que está sendo feito, e essa campanha é para a gente, é para as mulheres na mineração, é para as empresas. A gente quer realmente que as empresas signatárias e as que ainda não assinaram, mas que vão assinar, que venham conversar com a gente, é para as associações, para todo mundo realmente que participa do setor da mineração. Então, Fernanda, eu vou passar para você. Fernanda, não está saindo seu áudio. Estava no mudo. Boa tarde, está saindo agora? Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui hoje, ao longo desse tempo, né, Jamile, que a gente tem conversado e vendo o quanto essa pauta está avançando na mineração. A gente sabe que a gente está numa indústria, né, que tem um desafio enorme, maior do que outras indústrias, porque é uma indústria que, historicamente, ela é formada por uma maioria de homens, né, isso desde o início da mineração. Então, já existe a gente já começa de uma realidade, né, de operações formadas majoritariamente por homens, né, mas a gente tem visto, né, junto a esse movimento das mineradoras, uma vontade muito grande de mudar essa realidade, né, e o quanto que essas mineradoras, tanto as globais quanto as locais, as brasileiras, né, têm demonstrado um engajamento enorme e adotado posicionamentos muito firmes e metas claras para alcançar uma maior diversidade de gênero.
nessa indústria, né? A gente sabe que o nosso desafio na indústria da mineração relacionado à diversidade, ele vai muito além da diversidade de gênero, mas a gente precisa também dar um passo de cada vez, né? E por que é tão importante a gente trazer o tema da diversidade de gênero na mineração? A gente não pode deixar de considerar que 51% da população mundial é formada por mulheres, né? Se a gente não considerar as mulheres na nossa indústria, a gente vai estar desperdiçando uma gama enorme de talentos que poderiam estar aqui junto com a gente, fazendo parte desse movimento da mineração, né? E, além disso, a gente precisa considerar que a gente tem um movimento, uma demanda muito grande da própria sociedade, dos nossos empregados, que têm nos instigado a falar muito mais sobre essa questão da diversidade, dos investidores por conta das práticas de ESG, e também sobre a ótica do negócio, já foi falado aqui pelos outros palestrantes, o quanto que a gente sabe que a diversidade pode trazer de inovação para a mineração, pode trazer novos olhares para essa indústria, né? Então, o objetivo do trabalho do Women in Mining e dessas mineradoras que estão juntas, né, falando sobre o tema da diversidade, principalmente de gênero, é que a gente construa uma indústria mais atrativa, uma indústria mais inovadora, para uma gama maior de perfis, principalmente para os jovens, né? Os jovens, as pesquisas mostram que esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho, eles têm a diversidade como um elemento imprescindível na cultura das empresas que eles vão escolher para trabalhar. Então, se a gente quer atrair também e reter essa nova geração de talentos, a gente precisa ter um ambiente mais diverso e principalmente mais inclusivo. Eu acho também que o Carlos, ele trouxe uma questão, né, de trazer a diferença entre ter representatividade e ter inclusão. Quando a gente fala de diversidade de gênero, a gente não trata somente e apenas de ter representatividade, de aumentar o percentual de participação das mulheres na indústria da mineração, que é também muito importante. Mas a gente precisa ter representatividade com inclusão, com igualdade de oportunidade, igualdade de crescimento de carreira, um ambiente acolhedor, equalitário, né, com ambientes preparados para reter essas mulheres, né? Então, a gente precisa aumentar. A Vale, no ano passado, adotou uma meta, né, definiu uma meta, né, e divulgou essa meta externamente, que a gente tem de dobrar a representatividade de mulheres na empresa nos próximos 10 anos. Porém, a questão da inclusão anda junto. Ao mesmo tempo que a gente precisa ter mulheres, e a gente tem programas, né, onde a gente atrai, forma e contrata mulheres, a gente precisa, em paralelo, ter um ambiente que receba essa mulher num ambiente de respeito, num ambiente de cuidado e num ambiente que permita que ela se veja alcançando também posições mais altas dentro da mineração, né? Então, por isso que é tão importante a gente, dentro desse programa, a gente não só forma mulheres para ocuparem esses lugares, né, com formação técnica, mas a gente se preocupa também em falar com essas mulheres, a gente treina essas mulheres em empoderamento feminino, né, como gerir suas carreiras dentro da mineração. Esse projeto ele se chama Talento Não Tem Gênero, e a gente incorporou muitas mulheres esse ano nas nossas operações, tanto no minério de ferro como em metais básicos. Mulheres que não tinham nenhuma experiência na indústria da mineração, que foram capacitadas, treinadas e hoje fazem parte da nossa empresa, né? Então, além dessas iniciativas, né, que olha também exclusivamente para a formação de mulheres, dentro do nosso plano estratégico global de diversidade e inclusão, a gente olha além da formação técnica, né, do ambiente de trabalho. Então, desde como é que a gente está fazendo os nossos investimentos em infraestrutura, né? Como é que a gente está adequando todas as nossas operações para receber essas mulheres, desde vestiários, desde banheiros, sala de amamentação,
como é que a gente está preparando a nossa liderança, né? Nesse ano a gente treinou 1.800 líderes, né, em liderança inclusiva e principalmente em vieses inconscientes. E esses líderes que a gente treinou são os líderes que a gente chama de que estão na linha de frente, são os líderes que vão ter que aprender e vão ter que cada vez mais incorporar nas suas formas de gestão como lidar com equipes cada vez mais diversas. Né? Diversidade com relação a gênero, a orientação sexual, a raça e etnia, a geração, a religião. Né? Quando a gente traz a questão do gênero, a diversidade de gênero, a gente tem se preocupado muito em trazer um olhar interseccional, né? Porque a mulher, ela não é só mulher, ela é mulher, mas ela pode ser branca, ela pode ser negra, ela pode ser indígena, ela pode ser mais jovem, ela pode ser mais velha, ela pode ser heterossexual, ela pode ser bissexual, homossexual. Então, a gente precisa trabalhar com a liderança o conceito da interseccionalidade. Então, esse ano a gente teve uma trajetória muito bacana com os nossos supervisores, onde a gente treinou 1.800 líderes. A gente fez também muitas rodas de conversa para ouvir os nossos empregados e entender sobre a ótica do empregado, como é que a gente precisa avançar para ter esse ambiente mais inclusivo, né? Onde todos podem ser, de fato, quem são, né? Como a Nexa trouxe agora, né? Como é que você constrói um ambiente onde as pessoas podem vir para o trabalho sendo quem elas são e darem o melhor de si dentro dessa empresa que garante um ambiente livre de preconceito, né, e de discriminação. Né? Outro ponto que a gente tem trabalhado muito forte também é assim, mostrar para as mulheres, por meio de campanhas de comunicação, como é que que elas se veem representadas nessa indústria. Então, a gente fez uma campanha que chama Mulheres na Mineração, Mineração por Elas, onde a gente mostra o dia a dia e a realidade de algumas mulheres que trabalham desde funções de operação até funções de diretoria. Né? A gente precisa desmistificar os estereótipos de gênero que ainda existem na mineração e que, na maioria das vezes, são a principal barreira para a entrada dessas mulheres na mineração. Né? Como essa mineração foi construída majoritariamente por homem, né? Ainda existe uma crença de que mulher não tem espaço para mulher, e a gente tem falado que o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na mineração. Né? Não existe trabalho de homem e trabalho de mulher. Existe trabalho para as pessoas que querem crescer e querem contribuir dentro de alguma indústria. Né? E esse projeto ele foi todo idealizado e produzido por mulheres. Então, a gente tem recebido feedbacks muito positivos, porque é uma forma que as mulheres têm de se verem representadas nos diferentes espaços da Vale e da mineração. Né? A gente também construiu alguns grupos de afinidades, a gente tem grupo de afinidade étnico-racial, grupo de afinidade LGBT, grupo de afinidade de mulheres, que tem ajudado e trazido inputs muito consistentes, muito relevantes, para a gente continuar construindo essa nossa caminhada, né? Como é que a gente avança? É uma caminhada, não é algo que a gente faz do dia para a noite. Quando a gente fala de diversidade, a gente mexe com valores pessoais, a gente mexe com crenças, a gente mexe com questões muito delicadas que a gente precisa ir aos poucos construindo esse conhecimento das pessoas. Então, a gente tem investido muito em levar conhecimento para os nossos empregados e para a nossa liderança. A gente tem trazido muitos especialistas no setor para conversar com a gente, desde o Silvio Almeida, desde a Lia Weiner para falar sobre a questão do antirracismo, né? Desde a Andrea Schwartz, que a gente vai trazer, que é uma mulher cadeirante, né? Como é que a gente desmistifica a questão da pessoa com deficiência dentro também da nossa indústria, né? Que a gente está contratando não a deficiência, mas a gente está contratando a competência daquela pessoa. Né? Então, é uma longa caminhada e tem sido muito rico trocar isso com essas mineradoras que fazem parte desse grupo do Women in Mining. Né? A gente construiu junto esse plano, né, de ação para o avanço das mulheres na mineração, e uma das estratégias desse plano, que é a estratégia 2, trata da questão de construir ambientes de trabalho seguros, que está muito conectado com a questão da inclusão. Né? A gente precisa ter esse olhar. A gente pode trazer mulheres para a mineração, mas a gente precisa construir esse ambiente onde elas tenham igualdade de oportunidade e um ambiente de respeito.
né? E foi falado aqui também por alguns palestrantes sobre a importância desse ambiente de segurança psicológica, como é que a gente garante isso para as mulheres, né? Onde elas se sintam seguras, tanto do ponto de vista físico e psicológico, e que casa muito com o dia de hoje, que é o dia 25 de novembro, que é o dia que foi estabelecido pela ONU, né, para falar sobre a violência contra a mulher, que é um dia onde as empresas podem se posicionar, né, e ter o debate sobre a questão da violência contra a mulher nos ambientes de trabalho. Então, a gente, junto com a Women in Mining e com essas mineradoras, a gente entendeu que se a gente quer avançar na pauta de gênero, a gente precisa tratar da questão da segurança física e psicológica das mulheres, né? Porque isso é um dos fatores, assim, cruciais para que a gente retenha e dê oportunidade para as mulheres crescerem na nossa indústria. Então, daí surgiu a ideia da gente, enquanto setor, se unir e nos posicionarmos frente a essa pauta. Então, essa campanha que a Artplan desenvolveu aí junto com a gente, é uma forma da gente começar a tirar do papel essa estratégia 2, e é uma forma do setor, né, mostrar para a sociedade o quanto que ele está fazendo e o quanto ele está engajado em avançar na pauta de diversidade de gênero num ambiente livre de preconceito, livre de discriminação e livre de violência contra a mulher. Então é isso, eu passo a palavra para o próximo palestrante. Obrigada, Fernanda. Muito bom saber de todo esse trabalho que a Vale está desenvolvendo, né? Acho que realmente, como você disse, é uma jornada, e é uma jornada que estamos todas nelas, e temos que trabalhar juntas, né? Todas e todos, para realmente chegar nessa transformação que estamos discutindo. E acho que agora a gente vai passar a palavra para a Artplan, começando pela Daniela, para falar para a gente da campanha e realmente começar aqui esse trabalho que a gente convida todos a participarem. Agradecemos também as pessoas que participaram do desenvolvimento com a gente, né? Tivemos representantes de outras empresas também, como foi da Kinross, da Anglo, e assim como outros representantes da Vale nesse desenvolvimento dos conceitos. E vai lá, Daniela, explica para a gente o que a gente vai fazer, quais são os próximos passos. Olá, boa tarde. Na verdade, eu agradeço, é um prazer para a gente, é um prazer para a Artplan estar aqui hoje. Vou conduzir essa apresentação junto com a Paula, na verdade, porque um pouquinho antes da gente entrar no que vamos fazer, é importante a gente entender de onde estamos vindo, né? Qual foi o pensamento por trás de tudo que a gente fez. Então, na verdade, gostaria de trazer aqui a Paula para iniciar esse momento. Passo para a Paula e depois Paula volta para mim. É um bate-bola que nós vamos fazer. Trabalhamos muito juntas, planejamento e criação, e queremos trazer para vocês aqui, juntamente com as mulheres maravilhosas do Women in Mining, tudo que nós temos aí pela frente para 2021. Chamo Paula. Boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar participando desse evento e mais especialmente desse painel, ao lado de outras mulheres incríveis, potentes, que a gente conheceu nesse processo. E como a Dani acabou de dizer, eu sou diretora de planejamento da Artplan, ela é diretora de criação, e nós lideramos esse trabalho, né, o desenvolvimento dessa campanha junto a essas mulheres da UIM Brasil, que a gente vai mostrar agora. E eu queria, antes da gente entrar nessa campanha, contar um pouquinho de como é que foi esse processo, né? Porque boas campanhas de comunicação têm bons processos criativos, né? Queria passar para vocês alguns slides aqui. Não sei se já estamos vendo. Pode colocar os slides? Uhum. Vou continuar, tá bom. Parece que a gente está tendo um probleminha aqui com os slides. Eu vou começar a contar para vocês como é que foi esse processo criativo.
A primeira coisa mais importante que eu queria contar para vocês é que, embora a gente esteja falando de um desenvolvimento de campanha, e toda campanha publicitária começa com um briefing, a gente teve um briefing diferente dessa vez. E isso diz muito sobre esse processo. A gente teve um briefing colaborativo, ou seja, o nosso trabalho começou com um workshop que reuniu mulheres de várias empresas do setor de mineração, e essas mulheres trouxeram para esse workshop muito da escuta ativa que elas têm feito no seu ambiente de trabalho, com outras mulheres, de relatórios que elas têm lido, de trocas que elas têm feito ao longo de todo esse ano, né, que o InBrasil vem se reunindo nesses encontros. E esse workshop foi muito importante porque, além de trazer o desafio para nós de comunicação, de desenvolver essa mensagem, trouxe para a gente também muita textura, ou seja, muito do que acontece no dia a dia, muito do que alguns palestrantes acabaram de mencionar aqui nesse painel, os vieses inconscientes, os comportamentos que não são tão claros, alguns hábitos, ou seja, esse momento que a gente se reuniu, colaborativo, foi muito importante para que a gente trouxesse legitimidade para o processo de comunicação. O segundo aspecto também que vale a pena mencionar aqui sobre o processo criativo foi a empatia. Se a gente está falando aqui do desenvolvimento de uma mensagem e a gente deve se dirigir ao maior número de pessoas possíveis no setor, a gente precisava praticar a empatia. E praticar a empatia significa se colocar no lugar do outro. Em primeiro lugar, se colocar no lugar destas mulheres, entender a diferença do que elas enfrentam na sede, nas operações, nas minas, ou seja, qual é a diferença de todos esses ambientes, mas também entender como é que os homens vão ajudar ou vão participar desse movimento. Então, um dado que é importante compartilhar com vocês é que no nosso processo criativo, embora ele tenha sido liderado por mim, pela Dani, que somos mulheres, no time de criação nós tivemos homens também, de maneira que essa mensagem ela foi desenvolvida já considerando a possibilidade de ser compreendida, de engajar e mobilizar a todos. E, finalmente, o terceiro e talvez o mais importante aspecto é que hoje a gente vai ver o lançamento de uma campanha, mas ela não se encerra no que a gente vai ver hoje. Então, o terceiro aspecto é o aspecto do compromisso. Eu e a Dani estamos aqui representando a Artiplan e, mais do que nunca, estamos assumindo um compromisso de participar e colaborar com essa pauta que é tão importante para o setor mineral, que o InBrasil está liderando, mas que ela é tão importante para o setor mineral e é tão importante para o Brasil, se a gente for pensar aí em inovação, em desenvolvimento de tecnologias, ou seja, novas ideias, e para isso a gente precisa realmente de multidisciplinaridade, a gente precisa de múltiplos pontos de vista. Então, entrando agora nos nossos objetivos, o que a gente vai ver agora é o lançamento de uma ação de comunicação que tem como objetivos consolidar, sim, a atuação do movimento Women in Mining no Brasil e no exterior, transformar a indústria mineral. Tá bom. Transformar a indústria mineral num setor mais inclusivo e mais diverso, né? E empoderar as mulheres que estão presentes nas comunidades. Esses são os nossos objetivos. Eu vou pedir agora a Dani para apresentar a nossa campanha de comunicação. Olá, agora sim, Paula fez essa introdução para vocês. Eu preciso só, como a gente teve um probleminha com a instalação do a colocação do nosso slide aqui, eu preciso ter certeza que aqui ainda aparece para mim desabilitado o clicar da nossa apresentação. Ah, tá ok, perfeito. Então tá bom, Thiago. Tá ótimo, era isso que eu precisava saber. Então pode passar uma página para a gente, por favor? A Paula já deu aí uma aquecida no que foi esse processo, né? Então ela já contou, foi um processo colaborativo, foi um processo empático e diverso, um processo muito comprometido. Esse comprometimento está só começando. A equipe da Artiplan, assim como a equipe da InBrasil, uma equipe muito diversa, uma equipe muito interessada nessa pauta, em todas as indústrias, né? E é muito importante para a gente, muito interessante para a gente, e eu acho que histórico fazer parte dessa transformação. Então, não se faz nada sozinho, não se faz nada sem a diversidade e não se faz nada sem esse comprometimento que a Paula adiantou para vocês. Pode passar para mim, por favor?
Obrigada. O que nós vamos ver aqui hoje, tá, gente? É uma parte muito sucinta de tudo que fizemos, de todo o nosso trabalho. A gente apresenta aqui hoje para vocês um conceito de campanha, uma hashtag e um gesto. E a cada um desses 3 passos eu vou dizer para vocês qual a importância de cada um desses elementos no nosso projeto, que eu nem quero chamar só de campanha. Pode passar para mim, por favor? Vamos então falar do conceito. Esse você pode passar mais uma, Thiago, por favor? Bom, a gente sabe que a equidade entre homens e mulheres na mineração é um assunto urgente e que deve ser discutido e praticado dentro das empresas. Nós estamos aqui há algum tempo, inclusive hoje, falando sobre isso, contando, espero, com uma audiência muito importante, né? Muito vasta. Pode passar, por favor? Por isso, traduzir esse senso de urgência, essa importância, em uma frase que represente a luta das mulheres e prepare o terreno para as próximas ações, ou para as nossas primeiras e próximas ações, é fundamental. Pode passar? E aí nós temos aqui um conceito, ou tema, ou a frase, né? Mulheres na mineração. É para já, é para sempre. Pode passar mais um slide, porque aqui é importante a gente ressaltar o senso de urgência que o É Para Já nos traz, mas a consciência de que é uma luta perene, que o É Para Sempre complementa. Então, mulheres na mineração, é para já, é para sempre. Esse é o grande tema das nossas ações em 2021. Será o grande tema das nossas ações em 2021. Pode passar mais um, por favor? Só que a gente não quer lançar só uma campanha, né? A gente quer iniciar um movimento. E a gente sabe que hoje em dia as redes sociais têm um papel fundamental, né, nisso. Então nós trazemos aqui também propostas de hashtag. Por que propostas? Pode passar mais um para mim, por favor, Thiago? Nós precisamos trazer força, engajamento e impacto nas redes sociais, como eu disse. Próximo. Também porque queremos e precisamos abrir conversa, marcar território, fortalecer essa causa. Pode passar mais um? E porque hoje, né? Como algumas pessoas já mencionaram aqui, a Fernanda acabou de dizer, é o Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher. Então nós trazemos aqui 2 hashtags que nós vamos usar aí ao longo do ano de 2021. Pode passar mais um, por favor? Temos hashtag mineração contra o assédio, e hashtag equidade na mineração. Não é uma ou outra, são as 2 juntas, porque a gente acredita que não se combate, não se consegue, não se conquista a equidade na mineração sem se combater o assédio, não é mesmo? E a gente não consegue combater o assédio sem criar uma consciência da importância da equidade. Então essas 2 hashtags, essas 2 frases de comando, né? Esses 2 comandos, esses 2 call to action, eles se complementam e eles são muito importantes. E muito emblemático estarmos aqui hoje, nesta data de Dia Internacional contra o Assédio contra a Mulher, falando sobre isso e lançando essa hashtag mineração contra o assédio, juntamente com a equidade na mineração, que é o movimento que nós queremos ver e eles andam juntos. Pode passar para o próximo, por favor? Agora, falamos que não queremos só uma campanha, falamos que queremos criar um movimento, né? E é muito importante que tanto esse conceito quanto essa hashtag ganhem vida, existam na vida real, né? E para isso, a gente traz também uma proposta de gestual, de gesto. Pode passar? Por que um gesto? Nada como um gesto simples e poderoso para concretizar o poder de nossas ações e palavras, dando às mulheres um símbolo para elas se expressarem e do qual se orgulhem, que mostrem que elas estão coesas, que elas estão juntas, que elas estão integradas aí essa força integrada que elas têm juntas, né? Que juntas temos. Pode passar mais um? Mas também não é só sobre as mulheres ou para as mulheres que estamos em criar esse gesto. Esse gesto também serve para que os aliados, homens,
e conscientes dessa necessidade e dessa vontade de transformação, mostrem um sinal da sua adesão, né? Além de ser, claro, um convite à participação de todos. Então, aqui nesse momento, eu faço esse convite para a Paula Lagrota, minha colega da Artplan, e para todos nós que estamos aqui, Patrícia, Fernanda, Andréia, e todas as mulheres e todos os aliados que nos ouvem aqui nesse momento, para que a gente lance junto esse movimento, para que a gente lance junto essa transformação com todas as pessoas que participaram aqui desse painel hoje, contribuições riquíssimas, avanços maravilhosos que a gente está vendo, para que todos se unam aí nesse lançar de um gesto, esse lançar de um movimento, e o gesto que nós propomos para isso, vou até ajeitar um pouquinho a minha câmera, é esse. Pode passar para mim, por favor, Thiago? É um gesto aqui que em que os braços formam aqui um W, né? Mas que mais do que isso, a gente mostre acolhimento e que a gente mostre proteção. Esse é um gesto em que eu tenho a proteção contra a violência e eu tenho também, ele traz um sinal de acolhimento que tem tudo a ver com a equidade. Então, falamos de proteção contra a violência, falamos de estabelecimento aí de uma equidade, e esse gesto, nós acreditamos que ele tem o poder de mostrar que mulheres estão juntas nessa luta e que aliados se juntem a nós e façam isso não ser uma pauta só das mulheres, porque não pode ser uma pauta só das mulheres. Pode passar mais um? A gente imagina esse gesto virando um símbolo, né? Ilustrado, com variações de tons de pele, de estilos, de acessórios, para que seja um reflexo da diversidade de mulheres que nós temos hoje dentro das empresas e no mundo, claro, e para que seja fácil a aplicação em diferentes tipos de material, em diferentes peças, inclusive até WhatsApp, figurinhas e redes sociais. Então, nós com este símbolo, nós começamos aí uma história que tem muito ainda a ser trilhada e começamos juntos, e por isso trouxemos um conceito, mas também uma hashtag e esse gestual, porque juntos não iremos, juntos não faremos. E aqui assim eu passo a palavra novamente para a Paula, para que ela encerre esse momento no painel e a gente passe para os próximos palestrantes. Obrigada. Eu vou voltar conclamando vocês a também fazerem esse movimento, né, e expressarem tanto a proteção quanto a participação. É muito importante que esse gesto ganhe vida, né, ganhe não só as redes sociais, mas ganhe de verdade uma reflexão dentro de cada um de nós. Que esse gesto se transforme nesse sticker, que ele transite pelas redes, que ele seja cada vez mais uma possibilidade realmente de pensar sobre o que significa equidade na mineração, mas principalmente o que significa a criação e o desenvolvimento realmente de um ambiente seguro. E para encerrar, né, eu queria dizer para vocês que essa hashtag, esse conceito, esse gesto e até esse sticker, eles são só o começo, né, das ações de comunicação, virão muitas aí da parceria da Artplan com o Embrasil no ano de 2021, daremos visibilidade a todas essas ações de comunicação para que cada vez mais a gente possa mobilizar e engajar cada vez mais gente nesse movimento, para que a gente não precise mais se perguntar quais são os ambientes seguros para as mulheres. Porque, para encerrar, pode passar para o último slide, eu queria dizer que o que a gente deseja de verdade é que a gente não tenha que mais procurar os lugares seguros, nem pensar sobre os ambientes seguros, porque o nosso lugar, o seu lugar, é apenas e unicamente onde você quer estar. Portanto, pode ser todos os lugares. Muito obrigado mais uma vez, eu vou devolver a palavra para a Jamile. Obrigada a Paula, Daniela, demais, né? Ter o apoio da Artplan, ter o apoio de todos vocês, realmente fazendo essa formação dessa campanha com a gente, como já foi falado, participando, né, no nosso 2021, aí, do nosso segundo ano de trabalho, e ajudando, né, a formação, a continuação dessa conversa de forma muito efetiva, de forma muito aberta com as empresas e com todo o setor. Estamos vendo a carinha aqui de todos vocês,
quero utilizar esses momentos finais, já me avisaram aqui no áudio que 2h35 a gente vai sumir da tela, então agradecimentos para todos vocês, Ana, Hilário, Júnia, Gustavo, Paula, Daniela, Fernanda. Acho que esse momento, né, a gente está quase completando o ano de Women Brasil e a gente sabe do trabalho, né, lembrar todos é um movimento voluntário, somos uma diretoria voluntária, assim, com apoio institucional muito poderoso do IBRAM, de todo mundo que participa, de todas as empresas que estão representadas aqui, dos signatários, dos parceiros do plano de ação, e que desejamos, né, a participação de todas as membros, de todos os membros, o apoio de todos nesse movimento, para a gente realmente conseguir esse novo olhar para a mineração, um olhar de sustentabilidade, de inovação. É importante realmente que todos se abracem e participem, e não só na campanha contra a violência contra a mulher, mas também em todas as ações realmente de inclusão, para que a gente mude o setor e consiga uma participação efetiva de todos. A gente tem aqui 2 minutinhos, não sei se alguém mais tem algo a colocar, mas novamente agradeço a Expose IBRAM e o IBRAM para dar esse espaço para o Brasil, e que essa parceria continue por muitos anos, né, para que a gente realmente possa fazer as mudanças que desejamos. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigada, pessoal. Um abraço. Obrigada, até mais. Até a próxima.